Olá pessoal, tudo bem? Atendendo aí a solicitação de alguns alunos do terceiro F, vamos fazer aí a correção das questões enviadas na última aula da quinta-feira, tá? Licença aí que eu vou fazer a leitura aqui da número 1. Quais são os requisitos para a realização do reconhecimento de pessoas ou coisas? Começando pelo reconhecimento de pessoas, o artigo 226 do Código de Processo Penal é que estabelece como esse reconhecimento deverá ser feito. Para a gente ilustrar, para entender com tranquilidade, até porque não há grande dificuldade nesse sentido, o reconhecimento ele sempre deve preservar quem vai realizar o reconhecimento e quem será possivelmente reconhecido. E o fundamental do reconhecimento de pessoas é que não se coloque apenas uma pessoa para ser reconhecida. A gente precisa colocar numa sala destinada a isso várias pessoas, não, ou pelo menos 3 pessoas, com as mesmas características que a vítima ou uma testemunha tenham indicado. Então eu não posso trabalhar com um possível autor obeso e colocar lá um obeso e 2 pessoas muito magras. Eu não posso trabalhar com a possibilidade de um homem ter praticado o crime e colocar lá um homem e 2 mulheres. Então é preciso trabalharmos sempre com características semelhantes, justamente para, você vai dizer assim, poxa, mas aí vai confundir quem vai reconhecer. De fato, a dúvida ela é importante, porque a gente não pode simplesmente apontar para qualquer um como sendo o autor do crime, simplesmente porque eu acho que aquela pessoa tinha X e Y características. Então isso é muito importante. Hoje em dia, nós utilizamos, né, o sistema utiliza muito reconhecimento por fotos, né? Muitas vezes, né, utiliza-se aí, dentro de um pendrive, uma avalanche de fotografias que são aí separadas, né, muitas vezes por características, e a pessoa então vai, digamos que, entre aspas, né, folheando aquelas fotos, tentando encontrar aí pessoas ou pessoa com característica que teria a pessoa que praticou ou teria praticado o crime. Também é muito utilizado. Mas no modelo padrão seria essa sala, né, em que nós teríamos aí um vidro espelhado, em que o reconhecedor visualiza os reconhecidos e o contrário não é verdadeiro, certo? Então, não há grandes dificuldades. O importante é que se respeite a lei. Há possibilidade também, no reconhecimento de coisas, né, falando agora disso, é muito mais prático, porque a gente vai falar de algumas coisas. Por exemplo, coisas que foram subtraídas em caso de crimes contra o patrimônio, né? Então a vítima pode ir lá reconhecer seus pertences, né? Ou coisas que foram utilizadas durante a prática do crime, por exemplo, uma arma, um taco de beisebol ou qualquer outra coisa que tenha sido aí possivelmente utilizada. Então o reconhecimento de coisas ele é um pouco mais simplório, não tem aí um rigor de requisito, como a preocupação quando a gente vai realizar reconhecimento de pessoas, tá certo? Na pergunta 2, vamos fazer a leitura rapidinho aqui. Em qual tempo as provas, considerando a nossa aula de quinta-feira, podem ser apresentadas no processo? Vamos começar pela prova documental, né? A prova documental, ela pode ser apresentada no processo a qualquer tempo até a sentença. Eu falei isso no vídeo da aula da quinta-feira, quando a gente fez uma brevíssima análise sobre os conteúdos do plano de aula, tá? Então, fora a prova documental, não há um artigo dizendo isso expressamente, mas vai se entender claramente que as provas elas devem ser apresentadas nos seus momentos oportunos. O que seria ou quais seriam esses momentos oportunos? Depende, pessoal, porque a gente estudou procedimentos no semestre passado e, ao analisar todos os atos processuais, a gente foi verificando que era momento de produzir a prova, né? Por exemplo, a denúncia é o momento de produzir a prova da acusação, as primeiras provas. A resposta à acusação é o momento do acusado produzir as suas primeiras provas, né? A audiência é o grande ápice, né, da instrução do processo, momento de produzir prova. Então, a cada momento processual, nós temos aí o chamado momento oportuno. É claro também que, mesmo que a gente não tenha aí todo momento uma produção de prova, a prova aparecendo, ela precisa ser colocada, né? Precisa ser anexada ao processo. Então, seja lá o acusador ou o acusado, ele acrescenta a prova no processo. O que se vai entender é que, se ela é feita fora do momento oportuno, então o juiz faz uma análise um pouco mais
minuciosa. Mas é óbvio também que se é uma prova importantíssima, o juiz não vai se recusar a inserir a prova no processo. Então, os momentos oportunos dependem do andamento do próprio processo. Mas é importante sempre lembrar que a prova documental ela pode ser produzida a qualquer tempo até a sentença. E a última pergunta, né, da aula passada, quais são os critérios para aceitação da prova testemunhal? E qual o seu valor dentro do processo? Os critérios de aceitação têm relação no sentido da pessoa que pode prestar o compromisso. Em regra, qualquer pessoa pode prestar o compromisso, né? Porque a prova testemunhal ela vem, digamos que, presa a esse questionamento. Então, por exemplo, quando a gente coloca lá chamadas testemunhas de antecedentes, normalmente são parentes, amigos, íntimos, né? E essas pessoas, portanto, de algum modo, podem ter aí interesse no final do processo. Não interesse individualmente, mas interesse, por exemplo, não gostaria que meu irmão fosse preso, não gostaria que meu irmão fosse condenado, e assim sucessivamente. Então, essas pessoas, elas não prestam o compromisso, né? E é exatamente em cima do prestar o compromisso é que se vai dar valor ao testemunho, é que se vai considerar a pessoa como testemunha efetivamente, como prova testemunhal. Porque o compromissado, ou a pessoa, né, a testemunha compromissada, ela pode incorrer no crime de falso testemunho. Né? E o crime de falso testemunho ele vai dizer exatamente que a testemunha ela é obrigada a dizer a verdade. Quando ela conta mentira, é que, portanto, ela praticaria o crime de falso. Certo? Então, quando a gente pensa na quem pode testemunhar, é aquela pessoa que tem condições de contar algo efetivo do crime em si, né? E desde que essa pessoa possa, então, prestar o compromisso. Qual é o valor da prova testemunhal? Ela é valorada como qualquer outra, né? Nós já vimos em outras aulas anteriores que nós não adotamos o sistema tarifado, nós não temos hierarquia de provas, portanto, a prova testemunhal ela vale tanto quanto uma prova documental, desde que ela siga aí os critérios da legalidade. Tá joia, pessoal? Até terça-feira. Obrigada.